Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou Eduardo Rogério. Você está no Diário de Bordo especial da tarde. Estamos de quarentena. Vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas depois da vinheta. Boa tarde. Pois é, rapaz, menina, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar diante do atual quadro, diante da atual situação do nosso país, ou até mesmo do mundo? Você já parou para pensar como tem sido este 2020? Você já parou para pensar que o ano passado outros países sofreram muito com nevascas, com neve fora de época, com enchentes? Nós aqui no Brasil sofremos muito com temporais, enchentes, desabamentos, rompimentos de barragens, ou seja, catástrofes, acidentes com consequências grandes, sucessivas nos últimos anos. Será que não passa aí pela sua cabeça, pela sua mente, que isso não pode ser um distanciamento do homem com relação a Deus? Será que o homem está pagando apenas também, tão somente pela sua ganância, pelo desmatamento, pelo desassoreamento, pelos desvios aí de rios, né? Homens mudando o curso de rios, mudando, inclusive com essas atitudes, influenciando, mudando o clima do planeta, as estações totalmente fora de época. Nós vemos aí que tem dias que faz as 4 estações aqui do nosso país no mesmo dia, porque nós vivemos num país tropical, né, em que temos aí primavera, verão, outono, inverno, mas você tem que saber que nem todos os países têm essas 4 estações, nem todos os países são como o nosso país, mas esses países também têm sofrido com essas catástrofes, com essas coisas fora de época, incêndios em grandes florestas, matando pessoas, animais, destruindo mesmo. Será, meu irmão, independente de religião, será que isso não é um distanciamento do homem, do Criador, do nosso Deus, ou do Deus aí que você serve? Será que isso não é o homem querendo esquecer o Criador, o homem pensando apenas no poder aquisitivo, pensando apenas em ter poder, em possuir propriedades, em possuir grandes empresas, enfim? Nunca passou pela sua cabeça que isso pode ser um distanciamento enorme do homem com relação a Deus? Meu irmão, eu achei um texto aqui na Bíblia e eu não quero que você entenda agora que eu estou falando como pastor. Estou falando como um amigo que você assiste todos os dias ou de repente está assistindo também pela primeira vez. Tem um texto na Bíblia, no livro de Josué. Josué, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 12, eu vou ler para você e aí você tira suas próprias conclusões. Se você acredita, se você não acredita na Bíblia, não importa. Não estou aqui para falar de religião para você e nem quero que você concorde comigo, mas, por favor, presta atenção nesse texto,
ouve. Se você tiver uma Bíblia, abre ele aí, medita e tire as suas próprias conclusões. Eu não quero formar a sua opinião. É você quem vai tirar as suas próprias conclusões, é você quem vai formar a sua própria opinião, mas o texto diz o seguinte, Josué capítulo 24, a partir do versículo de número 12. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Ou seja, Deus dizendo, olha, preparei tudo para que você fosse numa determinada terra. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Ou seja, Deus pega uma terra toda feita, toda arada, toda plantada, toda construída, e dá para aquele povo. Será, meu irmão, que hoje nós estamos passando pelo mesmo problema? Porque tudo aquilo que você pega de mão beijada, tudo aquilo que você pega sem saber exatamente o valor físico, o valor do esforço, o valor do tempo que se levou para construir determinadas coisas, e aí então você de repente pega algo muito valioso nas mãos, mas não dá o devido valor. Será que nós não estamos fazendo isso hoje com o nosso planeta, com a nossa cidade, até mesmo com a nossa vida e a nossa saúde? Bom, e continua assim. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então Deus estava dizendo para o povo, olha, não estou forçando vocês a nada, não quero forçar vocês a nada. Mas se vocês acham que é ruim servir ao Senhor, se vocês acham que é ruim servir a Deus, sirvam os deuses que serviram os vossos pais, que eram deuses de barro, deuses de louça, deuses de madeira, deuses, enfim, de escultura. Mas Josué, então, responde, após passar esse recado para o povo, Josué responde, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, como eu já disse, não quero formar uma opinião aí dentro de você. Mas será que já não é tempo do homem voltar-se para Deus, do homem temer mais a Deus, do homem ter mais temor de Deus e saber que existe alguém muito, mas muito, muito superior ao homem? Será que não está na hora do homem acabar com a sua ganância, frear os seus ímpetos de conquista, de poder e voltar-se um pouquinho mais para Deus? Cabe a você decidir, cabe a você analisar, né? Servir a Deus não é uma religião, é servir a Deus. Servir ao Senhor não é uma religião, é servir ao Senhor. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cabe a você meditar nesse pequeno texto, meditar em tudo que vem acontecendo e saber que, apesar de tudo, Deus está no controle. Tudo é permissão de Deus. E que este Deus de que estou falando aqui te abençoe. Que você tenha uma ótima tarde, que você tenha uma ótima noite e até a próxima página do Diário de Bordo. Boa tarde.